Não, mas eu vou usar mais essa. Já pode começar se quiser. Professor, daí o microfone já pode começar. Agora. Não, mas tá bloqueando aqui, eu tô bloqueando. Só liguei de ninguém. Não liguei não. Só testei só. Pode falar, já pode começar já. Atenção, continuando com a série de palestras de divulgação deste colóquio, tenho a honra de apresentar o professor Manfredo do Carmo, professor emérito do INPA, que vai falar sobre o tópico 30 anos convivendo com a estabilidade. Primeiro quero agradecer à comissão organizadora por essa oportunidade de falar a uma audiência tão ampla, né? Não é comum isso. Eu pretendo descrever alguns resultados fundamentais da estabilidade de superfícies mínimas e de curvatura média constante. Como o território que eu vou cobrir é muito vasto, eu não vou poder apresentar nem sequer esquemas de prova. Isso vai dar uma ideia incompleta da situação, mas é como eu sempre digo, é como olhar uma reprodução de um quadro de Van Gogh. Dá uma pálida ideia do original, mas isso é importante. Pode dar vontade de conhecer melhor esse original. Esse é o objetivo da minha palestra. Bom, eu vou começar com superfícies em R3, não só porque esse caso mais simples é assim, mais visível, mas porque os resultados aí já são germes de todos os resultados posteriores. Então, deixe-me fixar a minha anotação. Vou considerar uma superfície M2 em R3. Eu vou querer que ela seja imersa. Com imersa porque eu quero incluir a possibilidade de que haja autointerseções. Então, quero que ela seja orientada, quer dizer, tem um vetor unitário normal continuamente definido na superfície. Isso dá origem a uma aplicação de Gauss G, aplicação normal de Gauss, que leva cada vetor normal da superfície desse vetor pensado como um vetor da esfera unitária. Essa aplicação é a coisa mais importante, provavelmente, da geometria das imersões, e ela dá origem a uma aplicação linear do espaço tangente nele próprio, que é simplesmente menos a diferencial da aplicação normal de Gauss, que é definida da seguinte maneira: você pega um vetor no plano tangente, pega uma curva tangente àquele vetor, pega o vetor normal ao longo dessa curva e deriva. Como o vetor normal unitário, a derivada dele vai cair no plano tangente. Essa é a imagem daquele vetor V de onde a gente partiu. Essa forma é alta adjunta, ela dá origem a uma forma quadrática, que é chamada segunda forma fundamental da superfície. Agora, por dentro, quando eu falar segunda forma fundamental, estou querendo dizer essa aplicação linear. É uma linguagem própria, mas é adequada para o que eu quero. Então, ela, como coisa alta adjunta, ela tem seus valores diagonalizável, tem valores próprios K1 e K2, que são chamadas curvaturas principais da superfície, e a curvatura média, semissoma dessas curvaturas principais, é a curvatura de Gauss, é o produto dela. E é conveniente chamar a curvatura total da soma dos quadrados dessas curvaturas. É um negócio que só é zero se as curvaturas forem zero e, portanto, o negócio é um plano. Eu vou precisar também falar em variações. Aliás, antes disso, me permita fazer uma pequena interpretação dessas curvaturas principais, muito antes de ser definida a aplicação normal de Gauss, que é de 1830, mais ou menos. O Euler, em 1760, havia definido já essas curvaturas principais. Ele fazia o seguinte: pegava um vetor tangente, como está ali, aquele em vermelho, V, o vetor normal, e esses dois vetores determinavam um plano, que é o PV,
esse plano cortava a superfície segundo uma curva plana, que tem uma curvatura, você dá a ela um sinal que é positivo quando a normal da superfície e a da curva coincidem, e negativo no caso contrário. Então, toma o máximo, você gira esse plano, toma o máximo dos KVs e o mínimo dos KVs. Vão ser exatamente aqueles K1 e K2 que a gente tinha falado antes. E, por exemplo, aqui está um exemplo onde o K1 e o K2 são positivos, é uma espécie de monte. A mesma coisa podia acontecer se fosse uma bacia. E ali é um exemplo onde o K1, um exemplo de uma cela, onde o K1 máximo é positivo e o K2 é negativo. Bom, então, como eu disse, eu vou precisar falar em variações. Então, a variação é simplesmente uma perturbação a um parâmetro de uma superfície, né? Ela é dada por uma função, quer dizer, eu quero uma variação num certo domínio, que é um compacto, fora daquele domínio ela não altera nada, ela é dada por uma função diferenciável que tem suporte compacto em M na superfície, quer dizer, fora daquele K ela é zero. Dado uma função dessa, a gente acha uma variação de suporte compacto, que é uma família, um parâmetro MT, onde T está variando num intervalo pequeno para poder garantir certas diferenciabilidades que vão aparecer, e que ela é dada da seguinte maneira: o vetor, o MT é uma superfície, e o vetor posição dela é a soma do vetor posição da superfície, o x, mais o t vezes o Fn. Tá? Quer dizer, isso aí, quando t for zero, isso é exatamente a superfície de onde a gente partiu. Quer dizer, que a variação é uma perturbação, um parâmetro de superfícies que para t igual a zero está passando pela superfície. O vetor Fn é chamado vetor da variação, e para cada mt eu tenho uma área que eu chamo de A índice T. É a área da superfície mt. Bom, então com essas duas notações eu já posso começar a falar nos objetos que me interessam. Começar com superfícies mínimas em R3. Foi definida por Lagrange, mais ou menos em 1760, que é o ponto crítico daquela área. Nós definimos a área de uma variação. Agora, por dentro, quando eu falar em variação, eu estou querendo dizer variação com suporte compacto. Não vou omitir por comodidade a palavra suporte compacto. Então, uma superfície mínima é simplesmente, você pega uma superfície que, quando você fizer qualquer perturbação nela, a derivada da área, quando passa na superfície, é zero. Quer dizer, um ponto crítico, essa superfície é um ponto crítico para aquela função área. Vários anos, 16 anos depois que o Lagrange havia definido isso assim, o Menier provou que essa condição é equivalente à condição que a curvatura média é igual a zero. Quer dizer, que uma superfície mínima é um negócio que curva de um lado tanto quanto curva do outro. Um modelo físico que a gente às vezes utiliza como coisas intuitivas para a superfície mínima é uma película de sabão. Nem todas as películas de sabão são superfície mínima, nem toda superfície mínima é uma película de sabão, é verdade. Mas é um modelo interessante, serve para várias circunstâncias. E então, a película de sabão, ela está equilibrada na direção da curvatura máxima. A tensão superficial está puxando ela para aquela curva, naquela direção. Da curvatura mínima, a tensão superficial está puxando ela no sentido contrário. Como K1 é igual a menos K2, essas tensões se equilibram, elas ficam em equilíbrio no ar. Então, a superfície mínima fica em equilíbrio lá no ar. Por isso que a gente diz que é um ponto crítico da área, é também um ponto crítico da tensão superficial, a energia. Isso nos leva à definição de estabilidade no sentido mecânico, que é simplesmente uma condição para que essa coisa aí seja resistente às perturbações. Você diz que ela é estável, é derivada segunda, que ela ainda é derivada da primeira ser zero, você quer que a derivada segunda seja positiva. Isso é uma condição que diz que se você tiver uma película de sabão, se você fizer uma pequena perturbação, ela volta à posição inicial.
Em verdade, as únicas superfícies mínimas que podem existir, como película de sabão, são as estáveis. Você vai fazer uma superfície, você pega um contorno qualquer, tenta fazer uma, entendeu? Se no momento que você tira uma pequena perturbação, aquilo é destruído imediatamente se não for estável. Em verdade, as superfícies mínimas, mais ou menos em 1850, foram exaustivamente estudadas, porque havia um físico belga, Platot, era cego de um olho só, e ele fez estudos muito intensivos sobre tensão superficial. Para isso usou película de sabão. Então ele vivia criando casos com matemática. Olha, isso aqui eu achei isso, por que vocês não provam isso? Vocês não dizem que são matemáticos? Provem isso. Aí vivia dando problema para os matemáticos, né? Alguns deles levaram muito tempo para serem resolvidos, mas alguns outros foram atacados na própria época em que ele tinha mencionado. E um deles muito interessante é o que ele chamava o limite de estabilidade de uma película de sabão, ou o limite de estabilidade de uma superfície mínima. É o seguinte, uma experiência que ele deve ter feito, eu não sei se ele fez ou não, mas devia ter feito. Você pega aqueles dois círculos que estão com um eixo comum, mergulha aquele aparelho, esquece aquela parte da direita, mergulha essa parte inicial daqui numa água de sabão, quando tira aparece uma superfície. É uma superfície de revolução, cujo perfil é uma catenária. A catenária é uma curva que a gente obtém quando pega uma corrente e deixa ela pender. Catena, corrente em latim, vem a palavra catenária. Então, essa curva catenária girada dá origem a um catenoide, que é aquela superfície que está ali. Muito bem, aí você vai deslocando, você pode arrumar a coisa de tal maneira que tem aquele cursor, vai deslocando aquele cursor e vai aumentando a distância entre os dois círculos. Num certo momento, a uma certa distância, que era o que o Platão chamava o limite da estabilidade, a coisa deixa de ser estável. Imediatamente, sem mais fazer nada, acontece o seguinte: ela faz aquele, se destrói, passa para cá, vai virar dois discos, passa para a próxima posição estável. Entendeu? Mas assim, é instantâneo. O desenho aí está lento, mas a coisa é instantânea. Absolutamente instantânea. É um fenômeno de bifurcação que ainda hoje é estudado, mas o ponto interessante é que o Platão tinha visto isso, chamava isso e perguntava ao matemático, então, qual é o limite de estabilidade de uma superfície? Esse caso aí foi estudado por um matemático finlandês, Lindelöf, tem um livro sobre cálculo das variações, e ele mostrou exatamente os limites de estabilidade para um catenoide. E mostrou que coincidia precisamente com as medidas feitas pelo Platão. Um outro exemplo em que ele andou provocando os matemáticos era o seguinte: existe uma superfície mínima muito bonita, que é o helicoide. Você pega uma hélice, pega uma reta que se apoia na hélice de um lado e no eixo da hélice do outro lado, fazendo um ângulo de 90 graus com o eixo. Corre essa reta, ela descreve aquela superfície que está ali do lado direito, que é chamada um helicoide. É uma superfície mínima, você pode verificar. E o Platão fazia a experiência de superfície mínima, pegava um arame ali segundo o eixo e, digamos, uma espira ou uma espira e pouco da superfície, colocava dentro uma película de sabão e saía uma superfície mínima. Então ele começou a dizer, olha, eu fiz experiências até com 2 espiras e elas eram perfeitamente estáveis. Cabe aos matemáticos dizer por que isso acontece. Então, em verdade, ele podia ter feito com 50 espiras e ainda estava estável do jeito que ele fez. Só que não tem sabão que aguente uma coisa dessa, né? Quer dizer, dá para fazer 1, 2 espiras e acabou-se, né? Mas aí o Schwarz, que era um matemático que vocês conhecem, por causa da desigualdade de Schwarz, e várias outras coisas, se interessou por superfície mínima, mas viu as obras completas de Schwarz, o primeiro volume é todo sobre superfícies mínimas, né? Então ele tem um trabalho muito interessante que ele calculou aquela fórmula da segunda variação. É o seguinte, a fórmula da segunda variação tinha sido calculada antes, mas de uma maneira muito incompleta, porque não existia uma maneira de construir, não existia uma representação da superfície. Existia uma equação diferencial, mas não uma representação.
O Weierstrass, um pouco antes disso, em 1862, foi o primeiro a construir, a dar uma maneira de construir superfícies mínimas. Ele dava a seguinte receita: você me dá uma função holomorfa, eu boto numa maquininha, giro a manivela, sai do outro lado uma superfície mínima. Entendeu? Ele tinha uma formulinha completa para esse negócio. Então, a partir dessa forma, era muito fácil fazer cálculo sobre superfície mínima. E o Schwarz pegou e calculou a expressão da segunda variação, que é a expressão dessa derivada segunda, e com ela começou a estudar exemplos. Inclusive, ele mostrou com essas coisas que aquele exemplo do platô do helicoide e a do catenoide também eram estáveis, e mais espiras que ele botasse ainda seriam estáveis. E ele determinou exatamente qual era o limite de estabilidade, tanto do catenoide, já tinha sido feito, mas do helicoide, que não tinha sido feito ainda. Ele passou um tempão estudando isso e obteve um resultado muito interessante, que é esse resultado que está descrito aqui, que é o seguinte: você pega uma superfície mínima, limitada, essa coisa que tem M aqui embaixo, é uma superfície mínima limitada por uma fronteira, um contorno regular por partes, né? Admite que a aplicação normal do Gauss não tem singularidades. É um ponto importante no teorema dele. E que a imagem esférica, quer dizer, a imagem pela aplicação normal de Gauss, daquela superfície está dentro do hemisfério. Então ele dizia M é estável e provou que M era estável nesse caso. Mas ele próprio reconhecia que esse critério é extremamente inadequado. Esse critério não está de acordo com a natureza. A natureza não bota as coisas dentro do hemisfério. Tá certo? Então você precisaria de um critério mais interessante para isso. Lutou-se muito para isso. E ele conseguiu algumas coisas, mas nunca conseguiu obter um critério geométrico, realmente. Levou muito tempo. Só em 1973, quando começa a nossa história, é que o Lucas Barbosa e eu próprio demonstramos um teorema que generalizava totalmente o teorema de Schwarz, da maneira mais geral possível, que era o seguinte: não dizia nenhuma hipótese sobre a aplicação normal de Gauss. Em vez de ela estar contida dentro do hemisfério, a gente requeria só que a área dela, a área da imagem, fosse menor do que a área do hemisfério, fosse menor do que 2π. Só isso. Então isso aqui garantia que ela era estável. Era um teorema extremamente adequado, porque, primeiro, era bem geral e era conveniente para as aplicações, porque era bem geral, podia ser aplicado em qualquer situação. Além disso, era um teorema Sharp, né? Quer dizer, só usando a área não dá para melhorar esse teorema. Né? Porque se você me der um epsilon, eu lhe devolvo uma superfície não estável que tem área maior do que 2π mais epsilon. Então, não tem jeito, quer dizer, não dá para melhorar isso. Segundo é que uma coisa que esse teorema podia ser feito também era tomando a integral. Você lembra, aquela curvatura de Gauss era o produto dos valores das curvaturas, produto dos valores próprios, quer dizer, o determinante daquela aplicação. Portanto, ela era o determinante da aplicação da derivada de G. De maneira que aquela integral da norma da curvatura gaussiana é, no fundo, a integral, é a área da imagem esférica, mas agora contada com multiplicidade, né? Pode dar várias voltas. Então, se isso aqui for menor do que 2π, claramente é estável, porque o teorema já era, a coisa é menor do que isso, então o teorema já garantia que era. Mas isso é uma condição que é feita em muitos casos. Algumas pessoas provaram o teorema depois, usando outras generalizações usando isso, e é uma consequência desse teorema, mas é mais forte, né? O teorema é mais forte. Ok, então, isso aí resolveria o caso compacto, quer dizer, o caso em que você tem um pedaço de superfície limitado. Né? Até tem superfícies que se estendem para o infinito, né? Superfícies que não têm fronteiras nem buracos. Então você podia perguntar quando é que uma superfície dessa é estável, né? Pelas experiências de Platão, aparentemente o que acontecia é que você vai aumentando uma superfície, mas cedo ou mais tarde você achava o limite de estabilidade dessa superfície. Então, em verdade, isso levou a gente a pensar e a demonstrar o seguinte teorema.
considerando a superfície completa. Então, em 1979, o Peng, um matemático chinês, e eu demonstramos, juntamente com o Fischer-Kobre e Richard Chen, fizeram até 1980, mas o trabalho é simultâneo, né? Só que, como eu publiquei numa revista, saiu mais cedo, a do Chen saiu um pouco mais tarde, mas o trabalho foi feito ao mesmo tempo. A única superfície mínima completa e estável é o plano. Entendeu? Qualquer superfície, você vai estendendo na superfície mínima, tem que encontrar um limite de estabilidade. A não ser que seja um plano. Ele é estável a vida toda. Em verdade, o generalista do teorema, que tinha sido feito pelo Bernstein em 1915, que era um teorema de equações diferenciais parciais, era um teorema muito bonito, que dizia, se você pega um gráfico é uma superfície da forma z igual a f de xy, um gráfico mínimo quer dizer que ele satisfaz a equação que o Lagrange havia obtido, né? Esse f de x é derivado em relação a x, f de y é derivada parcial em relação a y, etc. Então, a equação dizer que h é igual a zero é dizer que essa equação aí é igual a zero para um gráfico, né? Então, você pega um gráfico mínimo, satisfazendo essa equação. Então, se ele tiver definido para todo xy, ele for, no fundo é que se ele é completo, está definido para todos os pontos, então ele é um plano. Então é um teorema belíssimo, porque, principalmente levando em conta a coisa do vai atrás. Você tem uma infinidade de superfícies mínimas, tantas quantas são as variáveis, as funções de variável complexa, localmente, pelo menos. Então, se você começa a estender isso, você tem, se for um gráfico, o teorema de Bernstein, se for um gráfico, e você estende ela indefinidamente, então a única solução possível é a linear. Esse teorema, o nosso teorema generaliza esse. Pelo seguinte, porque gráfico mínimo é estável. É estável porque a aplicação normal dele não sai do hemisfério. Está dentro do hemisfério. Ela pode recobrir várias vezes, pode ter zero, pode ter singularidade, pode ter várias situações. Mas pelo teorema 1, os gráficos mínimos são estáveis. Então, isso aí, o teorema do Bernstein, teria uma generalização do teorema do Bernstein, é dizer, substituir gráfico por completo. Não teria aquele teorema. Foi o que nos levou a pensar que isso era verdade, né? Felizmente era. Bom, então, agora que esses dois teoremas, o teorema 1 e o teorema 2, digamos, fecham mais ou menos a situação no que se refere à estabilidade de dimensão 2, né? Pode haver outros resultados, mas esses teoremas são os fundamentais. Então, aí você pergunta, e para a curvatura média constante, diferente de zero? Né? Bom, como as superfícies mínimas, que é a curvatura H igual a zero, são dadas por pontos críticos da área, né? É de imaginar que as superfícies de curvatura média sejam pontos críticos para alguma situação, né? Então, em verdade, são, né? As superfícies de curvatura média constante, elas também são pontos críticos da área, mas dessa vez para variações, não para variações quaisquer, para variações que preservam volume. Você pode imaginar que aquela superfície M, em torno dela tem um pequeno tubo, né? E então você conta positiva a área que vai num sentido, escolhe o sentido pelo vetor normal, que é orientado, então, e negativo no outro sentido. Então você quer que a soma dos mais com os menos dê zero. Quer dizer, ela preserva o volume. Se aquilo estivesse envolvendo um certo volume, em vez de ser só um tubinho, ela preservava o volume que estava envolvido por essa superfície. Então, se for um ponto crítico da área para essas variações, a curvatura média é constante. Então, estável define-se da mesma maneira, aquelas que têm derivada segunda positiva para essas variações, né? Então, 84, o Lucas e eu demonstramos o seguinte teorema, que é eu tomo uma superfície fechada quer dizer, ela não é compacta, mas não tem bordo, né? Com H constante, eu botei aí diferente de zero, mas em verdade não precisava botar, porque se ela for uma superfície com H constante
E se for fechada, ela tem que ser diferente de zero. Então, o seguinte teorema é verdade. Ela é estável se só se é uma esfera redondinha. Entendeu? Estava ligado, a razão pela qual nós estivemos interessados nesse problema, que estava ligado com um problema que o Hopf havia levantado em 1951 e que tinha ficado muito famoso, estava muito em atividade nessa época. O Hopf perguntava o seguinte: você pega uma superfície, pode ser imersa, mas de qualquer tipo, não precisa ser outro tipo topológico, qualquer superfície. Então, será que se ela for compacta, for fechada, e tiver curvatura média constante, será que ela é sempre uma esfera redondinha? O Hopf demonstrou que isso era verdade se a superfície fosse homeomorfa à esfera. Mesmo que tivesse autointerseções, não podia ter. Entendeu? Se é homeomorfa à esfera e tiver curvatura média constante, não pode ter autointerseção. Ela vai ser uma esfera redondinha que não tem autointerseções. É um belíssimo teorema que o Hopf havia demonstrado. E ele perguntou, não conjecturou, muita gente chamava isso de conjectura do Hopf, mas não era conjectura. O Hopf perguntou se era verdade para qualquer superfície do tipo topológico qualquer. Então, o nosso teorema dizia que isso era verdade se você tivesse uma condição adicional, se era estável. As estáveis são esferas redondas. Tá? Havia sempre o perigo de que alguém demonstrasse que o teorema fosse verdade sem nenhuma restrição. E o nosso teorema também ia por água abaixo, né? Entendeu? Mas logo depois, em 1986, 2 anos depois que a gente fez esse teorema, o Wendt, um matemático americano, demonstrou que existe um toro com curvatura média constante. Só que tem não sei quantas interseções. Um toro é formado, você pega um cilindro, né? E junta as extremidades do cilindro. Agora, você vai fazer isso de tal maneira que você entre dentro do cilindro várias vezes, para juntar, são 3 vezes pelo menos, e tem que ficar com curvatura média constante, parecido com a esfera por toda parte. Eu já tentei entender essa superfície, nunca entendi geometricamente. Né? Sei que ela existe e tal, acredito, né? Entendeu? Então, essas superfícies são chamadas hoje toros de Wendt, e há um problema de classificar. Seja como for, o problema de Hopf foi resolvido e o nosso teorema permanece, porque ele é com aquela condição ela é estável. Sem aquela condição, então pode ter contra-exemplo. Desses toros de Wendt, de graça saem que eles não são estáveis. Né? Muito bem. Feito isso, a gente podia passar para algumas generalizações. Isso aí é o caso de dimensão 2/3. A estabilidade de curvatura, superfícies mínimas, estabilidade de curvatura média constante. Então, a gente pode querer pensar em generalizações. A generalização mais natural, mais espontânea, é passar para o caso do Rn, né? Mais ou menos pegar o caso do R3 e simplesmente botar um bocado de dimensões a mais, não tem quase que nenhuma dificuldade. A gente considera uma hipersuperfície da mesma maneira, imersa, orientada, quer dizer, tem um vetor normal, continuamente definido, tem uma aplicação de Gauss, que leva cada ponto da superfície no seu vetor normal, tem uma aplicação linear, que é o menos a diferencial da aplicação de Gauss, que é a alta disjunta, e que, portanto, tem valores próprios. Só que agora são N valores próprios, são N curvaturas principais. Então, a gente tem maneiras de combinar essas N curvaturas principais de várias maneiras. Né? As maneiras mais naturais é usando as funções simétricas de uma matriz, mas eu vou pegar só 2 delas. Né? O H1, que é a curvatura média, que era o traço, correspondia às generalizações da curvatura média e da curvatura gaussiana. Né? É o traço e o determinante. Né? Aqueles ali, tem um bocado ali no meio, que depois eu volto a falar sobre eles. Né? Chamar isso de curvatura média, outra curvatura de Gauss-Kronecker, e chamar de novo a curvatura total, aquela soma dos quadrados do KI. Então, as variações mínimas, superfícies mínimas, curvatura média, tudo definido do mesmo jeito que a gente definiu antes. Estabilidade, tudo a mesma coisa. Não faz diferença. Na verdade, em alguns casos, não precisa nem mudar a notação. Então, o primeiro teorema que a gente pode obter nesse caso seria fazer uma pergunta sobre aquele teorema de que toda coisa completa, ou seja, a única superfície estável e completa, eu quero o plano. Então, a gente pode perguntar
pega uma superfície mínima, completa, estável, agora dimensão n e Rn mais 1. Será que ela é um hiperplano? Durante muito tempo você pensou que sim. Mas, se lembra daquele teorema que eu falei, o teorema de Bernstein, que era os gráficos completos, né, são planos. Aquele teorema teve um tremendo desenvolvimento. Foi uma das forças motrizes mais intensas no desenvolvimento da teoria das superfícies mínimas. Que a ideia era, para que dimensão isso é verdade? Então o pessoal demonstrou, primeiro tinha 2 para 3, demonstrou depois 3 para 4, 4 para 5, foi indo assim, ano atrás de ano, e se demonstrando sucessivas, até que a uma certa altura se demonstrou que, tomando gráfico de dimensão 7 em R8, o teorema é verdade. Mas uma gráfico de dimensão 8 em R9, o teorema é falso. Fizemos um negócio, foi um choque, né? Em 1969, quando isso foi demonstrado, o Bombieri de George Just, foi um choque tremendo, porque, inclusive, era uma coisa extraordinária, porque vai até a dimensão 7, e a dimensão 7 dá um pulo e deixa de ser verdade. Bom, mas seja como for, para a gente significava que aquela pergunta, a resposta era negativa. Certo? Você não pode ter, você não vai ter chance de ter um teorema que diga que porque esses gráficos já são um contra-exemplo. Tá certo? Esses gráficos são gráficos completos, mínimos, e não são hiperplanos. Um contra-exemplo do teorema de Bernstein. Então, o que foi tentado fazer? Então, vamos tentar uma condição adicional. As coisas que você faz é tentar isso, não pode demonstrar tudo. Bom, nesse caso não tinha jeito, o teorema era falso, né? Não podia demonstrar, mas a essa altura a gente já sabia que o teorema era falso, em 80, e o Penn e eu resolvemos fazer o seguinte, botar uma condição adicional, que era aquela curvatura total, você toma que a integral daquela curvatura total é finita. Uma coisa completa, não há nenhuma razão para ela ser finita, ela podia estourar, então eu vou admitir que ela seja finita. Então isso, mais a estabilidade, isso dá que é um hiperplano. Esse teorema nunca me deixou muito satisfeito. Primeiro porque não é sharp, né? Não é uma melhor possível, né? Então, em verdade, recentemente, 2 matemáticos chineses melhoraram o teorema, substituindo o A2, que dali é um A2, por o A elevado a N. Eles provaram, simplesmente, aquele de 1900, eu botei aqui 1980, não, 1998, viu? Eles provaram que se a integral do AN é finita para superfícies mínimas, então a integral do A2 também é, como a gente já tinha um teorema para o A2, o teorema decorre para o AN. Uma prova diferente foi feita recentemente, em 2001, para aqueles 2 chineses também. Mas o teorema continua insatisfatório, quer dizer, um problema interessante seria achar uma condição que fosse a melhor possível. Quer dizer, a gente sabe que o teorema é falso. Em verdade, aparentemente, isso é um problema difícil. Recentemente eu soube que apareceu, alguém me andou mostrando uns exemplos de superfícies mínimas, porque esse exemplo do Bernstein, ele é um gráfico, de maneira que ele é homeomorfo ao espaço euclidiano, ele é homeomorfo RN. Mas recentemente me mostraram uns exemplos, trabalho que está ainda para ser publicado, de superfícies que estão estáveis e não são sequer homeomorfas ao RN. Estão completas, estáveis e não são homeomorfas ao RN. De maneira que até a topologia dela a gente não pode garantir nada. Tá? Dizer qual é a melhor condição agora é um problema em aberto, eu não tenho a menor ideia qual é. Bom, isso aí é o que se sabe mais ou menos sobre o caso completo, pelo menos no caso do RN. Mas o caso compacto, quer dizer, o caso de curvatura total finita, o caso de curvatura média constante, desculpem, em verdade o teorema daquele que se for fechado, a curvatura média constante, sendo estável, é uma esfera redondinha, se estende para o RN. Na verdade, se estende muito mais.
se estende para uma série de espaços que a gente chama de espaços modelo, o que faz de curvatura constante, os modelos dele. Eu pego os modelos de curvatura constante, são esses espaços que eu estou indicando aqui. M, a gente indica eles por M, N mais 1, C, N mais 1, porque eu vou botar uma coisa N dentro dela, então estou chamando N mais 1. Né? Então, para C igual a 0, o Mn mais 1 é o Rn mais 1. Para ser positivo é a esfera usual, no espaço Rn mais 1. E para ser negativo é um espaço que generaliza, um espaço que vocês devem conhecer. Na graduação mesmo a gente estuda a geometria hiperbólica como a geometria não euclidiana, a primeira geometria não euclidiana que apareceu, é a geometria de todos, a geometria plana, onde todos os axiomas de Euclides são verificados e certos das paralelas. Então, esse espaço generalizado para a dimensão n é o que a gente chama de espaço hiperbólico, que é o espaço de curvatura constante negativa. É esse espaço, a parte superior, o modelo dele é a parte superior do Rn, você pega o y, todas as coisas positivas, a parte superior do Rn, e mede os comprimentos lá de uma maneira diferente da euclidiana. Você mede o comprimento com uma régua, como se fosse o comprimento euclidiano, ele está numa altura y, você divide esse comprimento por y2. Então isso dá uma medida que vai se aproximando do zero quando você se aproxima da fronteira, que o y vai para zero, e dá um espaço que tem uma métrica, que é completo, tem curvatura constante, é um espaço bonitinho, um espaço interessante. Né? Então, o teorema, aquele teorema foi generalizado em 1988, o Lucas e o próprio Eschenburg, um matemático alemão, que é o mesmo enunciado, né? Quer dizer, você tem uma hipersuperfície fechada com H constante, então essa hipersuperfície é estável se e só se é uma esfera redonda. Eu devo fazer uma restrição, no caso do C ser positivo, eu tenho que supor que ele está dentro de um hemisfério. É uma restrição necessária, que mostra que é falso se não for feito isso. Uma esfera geodésica, a esfera geodésica generaliza as esferas usuais. Quer dizer, a esfera geodésica é só pegar, você pega no espaço C, você pega um ponto, né? Sai com as geodésicas a partir desse ponto. Os geodésicos são os caminhos mais curtos, quer dizer, generalizam a ideia de reta no Rn. Então você sai com essa geodésica e marca uma distância constante em cada geodésica. E verifica que esses pontos que estão à distância constante constituem uma subvariedade fechada, que a gente chama de esfera geodésica. No caso da esfera, essa coisinha que está aí, entendeu? Dimensão 2, desenho, não dá para fazer desenho em outra dimensão, né? Felizmente. Em dimensão, no espaço hiperbólico, é essa figurinha que está aí, ela é um círculo, mas o centro fica colocado numa posição diferente. E a razão é porque aquele negócio que você está dividindo por y2, de maneira que as geodésicas do espaço hiperbólico são ou retas perpendiculares àquela fronteira do semi-espaço, para esse modelo, ou círculos que encontram a fronteira fazendo um ângulo de 90 graus. Isso são as geodésicas. Então, esse negócio aqui são geodésicas. Agora, esse comprimento da vertical e o comprimento de baixo são iguais, na medida hiperbólica, na medida que a gente tem. E a mesma coisa para todos os outros raios ali têm comprimentos iguais. No caso da esfera, as geodésicas são arcos de círculo, de grande círculo, então ela fica muito mais bonitinho, né? É muito mais visível. Bom. Uma coisa interessante é que o caso completo, esses espaços de curvatura constante que eu falei aqui, eles aparecem com muita frequência, e o caso completo, aquele caso que eu falei, que é a única estável plano, ele tem uma generalização muito bonita, que foi feita numa tese do INPA, para o caso completo. Até a tese do Alexandre Magalhães, que é um teorema que eu considero assim um dos teoremas mais satisfatórios que eu conheço, porque é muito redondo, é absolutamente satisfatório. Você pega uma superfície, né, em espaço de curvatura constante C, com H constante, que pode ser maior ou igual a zero. Completa, não compacta. Então acontecem várias coisas. Primeiro, se o C for zero, quer dizer, é o caso do Rn, né?
caso do R3, no caso. Eu estou com a superfície de dimensão 2 no espaço de curvatura constante 3. Né? Se o C for 0, isso, estável se e só se for um plano. Repare que isso é o teorema 1 que eu botei, mas generalizado. Eu estou botando curvatura média constante, que pode ser maior ou igual a 0. Se for estável, não pode ser maior do que 0. Tem que ser 0 e é um plano. É aquele teorema 1 generalizado. Se o C for igual a 1, não existe nada estável. Já era conhecido já para as compactas, mas não para as completas, né? Mesmo que você botando uma completa, também não pode ser estável. Podia acontecer que fosse, né? Se o C for menos 1, tem dois casos. O caso em que o H é maior ou igual do que 1, então o M é estável se e só se. Ele é uma hora-esfera do espaço, daquele espaço hiperbólico. Uma hora-esfera é uma coisa que os matemáticos que estudaram pela primeira vez geometria não euclidiana tomaram um maior susto. É que tem dentro do espaço da geometria não euclidiana, tem uma variedade absolutamente euclidiana. Uma hora-esfera é um negócio que tem a métrica absolutamente euclidiana dentro desse espaço de dimensão 3. Espaço de dimensão 3 que é não euclidiano, a hora-esfera é uma variedade umbilica, quer dizer, todas as curvaturas principais dela são iguais, entendeu? Todo aquele escato para cada ponto, todos os K1, Kn são iguais. Mas tem muitas umbilicas. Ela é umbilica com o H identicamente 1. Repare que eu tomei o H maior ou igual a 1. Nesse caso aqui eu estou tomando maior ou igual a 1. Então, se ela for estável, ela tem que ser H igual a 1 e tem que ser umbilica. Então, é um lindo teorema, né? Quer dizer, é um negócio extraordinariamente bonito. Sabe? Quer dizer, generaliza, de fato, o caso do plano. É como se esse umbilica, esse hora-esfera é como se fosse o plano dentro do espaço hiperbólico, de curvatura 0 ali dentro. Bom, e se a curvatura for menor do que 1, isso é para maior ou igual a 1. Para menor do que 1, infelizmente, é um caso sem esperança, porque tem pelo menos uma família, um parâmetro de coisas não estáveis. Pelo menos, né? Quer dizer, em verdade eu acho que tem muito mais. De maneira que é praticamente impossível se obter uma classificação interessante. Tem muita coisa. Entendeu? Bom, agora eu quero voltar àquelas curvaturas HR, né? Aquelas coisas que tenha aquelas... Quero considerar a superfície com HR constante. Então, você vai considerar, você pega aquela mesma situação do Rn, que a gente tinha, a matriz com seus valores principais, seus valores próprios, K1, K2, Kn, e vamos considerar as funções simétricas desses valores próprios dessa matriz. Então, você vai ter a primeira, que seria o H1, que é simplesmente a soma dela dividido pelo número de parcelas, né, que é N. Depois teria o H2, que é o produto K1, o H1 é um negócio de grau 1. Agora você vai ter um negócio de grau 2, que são os produtos KI e KJ. Para evitar a repetição, você bota que o I é menor do que J, I e J variando de 1 até N. E divide pelo número de parcelas que tem aí, que é a combinação de N elementos 2 a 2. Aí você vai até o R, o HR, é a soma do grau R, de KI1, KI2 até KIR. Também, para evitar a repetição, você bota esses índices, sempre um menor do que o outro, e divide pelo número de parcelas que tem. Só para normalizar, podia não dividir, mas divide para normalizar. E, finalmente, botaria aquele último, que era o HN, que é um produto. Então, essas são chamadas as curvaturas médias HR, as curvaturas R médias. É conveniente chamar de H0, uma H0 igual a 1. Então, elas têm uma propriedade extraordinária, que, em verdade, quando eu soube pela primeira vez, que, puxa, alguma coisa está acontecendo. É o seguinte, é que o HR mais 1 é 0, se e só se, M é um ponto crítico daquela integral, HR dm. Repare que, claro, variações de suporte compacto, né, para quaisquer variações de suporte compacto. Repare que isso generaliza a noção de mínima. A noção de mínima, se eu tomar R igual a 0, dá o H1. H1 é 0, quer dizer, mínima, se associar um ponto crítico do HR, que é 0 agora, é 1, entendeu? Da área. Então, isso é uma generalização progressiva da noção de superfície mínima, entendeu?
Aí você pegando aquela curvatura, que é chamada curvatura escalar, o zero, a superfície que tem curvatura escalar zero, são pontos críticos das integrais da integral da curvatura média daquele problema funcional de minimizar aquela integral. Da mesma maneira, o HR mais 1 é constante, diferente de zero, se ele é ponto crítico do HRM para variações que preservam volume. Tá? Então, a coisa... essas superfícies generalizam de maneira natural a ideia de superfície mínima e a ideia de curvatura média constante. Tá? Bom, aquele teorema, que era a única variedade que era estável, fechada, era redondinha, né? Vale para essas coisas também. Quer dizer, aquele teorema vai muito longe, quer dizer, mostra que aquele teorema de fato era um fenômeno bem geral, que é o seguinte, é um teorema que foi feito pelo Lucas e pelo Gervásio, 1997, que você tem uma imersão fechada, HR mais um constante, então M é estável, se... Bom, tem que supor que ela está dentro de um hemisfério, se for o caso, ser positivo, né? Então, ela é uma esfera geodésica, se só se é estável. Esse resultado, para C igual a zero, havia sido obtido pelo Alencar e o Hilário, né? Eu próprio e o Harold Rosenberg, em 1993. Mas esse teorema fecha a coisa, né? Eu não consigo imaginar mais nenhuma generalização possível. O teorema fecha inteiramente o problema. É um teorema bem bonito e tem sido muito citado também pelos um monte de contas lá que são muito úteis em outras circunstâncias. Na verdade, alguns matemáticos ficam muito famosos de escrever certos trabalhos que têm contas que são utilizadas por outras pessoas. O trabalho pode não ser muito importante, mas aquelas contas são tão utilizadas que aqueles trabalhos ficam assim se tornando importantes. Né? De maneira que isso pode acontecer. Mas esse resultado é interessante, né? Independentemente das contas que ele tem. Ok. Bom, até agora nós não tínhamos falado de nenhuma generalização do teorema 1, né? Quer dizer, que aquela superfície limitada, a área da imagem esférica é menor do que 2π, então é estável. Ficou aquele teorema 1 de 1973, ficou lá atrás, então agora ele vai aparecer. Então, com esses HR, foi possível, de fato, fazer uma generalização satisfatória. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Depois que aquele teorema que foi demonstrado por RT, ele foi demonstrado um caso para Rn, para espaço de curvatura constante, para espaço riemanniano, sempre superfície. Entendeu? Os métodos que tinham sido criados só funcionavam para dimensão 2 em um espaço qualquer. Tem até uma boa exposição disso num trabalho do Wasserman, num livro de Chern Symposium, que tem aqui na biblioteca do INPA, a ocasião da aposentadoria do Chern, em 1979, e isso foi apresentado nessa ocasião. É curioso notar o seguinte, em todos esses casos não aparecia a área, porque aparecia a integral da curvatura, só aparecia a integral da curvatura. Além disso, ainda havia uma outra restrição, por uma questão de método, que eram estimativas que eram feitas, os domínios tinham que ser sempre simplesmente conexos. Sempre havia essa restrição, quer dizer, a integral da curvatura, o domínio era simplesmente conexo. Então, eram teoremas que eram interessantes, porque desenvolviam uma coisa, uma linha de trabalho. Eu não mencionei nenhum deles aqui, estão todos nesse trabalho, todos conhecidos. Mas o que acontece é o seguinte, uma generalização onde aparece a área e não tem restrição de domínio simplesmente conexo, é o seguinte, que é realmente uma generalização do caso de M3 em R2. O teorema do Hilário, eu próprio, Elbert, que é Maria Fernanda, 2003, e diz o seguinte, se você tomar uma imersão em Rn mais 1, compacta, com bordo, se Hn-1 for zero, e tem essa condiçãozinha que está aí num quadradinho, Hn diferente de zero por toda parte, é uma condição que eu quero mencionar ela depois,
Com essas duas condições, se a área da imagem esférica for menor do que a área menor do hemisfério, lá no outro teorema era a área da imagem esférica menor do que os outros que era a área do hemisfério. Se a área da imagem esférica for menor do que a área do hemisfério, então M é estável nessas condições. Quer dizer, não há nenhuma restrição sobre o G, nenhuma restrição sobre o domínio, nenhuma restrição no teorema. Se não fosse por aquela condição, um quadradinho ali, era uma generalização exata do teorema de superfícies mínimas. Porque para N igual a superfície mínima é de dimensão 2 em 3. Para N igual a 2, ficaria o H1 igual a 0, certo? E era exatamente o teorema. Eu estou admitindo, além disso, que o H2, que no caso era a curvatura gaussiana, é diferente de 0 por toda parte. Essa condição, infelizmente, ela está aí, mas é o seguinte, ela tem uma razão, não é uma condição técnica, é uma condição, alguma dela tem que estar presente. É o seguinte, as equações que definem o HR mais 1 igual a 0, que tem a equação de superfície mínima, a equação que define o H1 igual a 0. A equação que define o HR mais 1 igual a 0 não é uma equação do tipo elíptico, é uma equação de derivadas parciais. Não é necessariamente do tipo elíptico. Isso é um grande problema. Foi preciso que um trabalho da Maria Luísa com o Jorge Uni, que deram uma condição para que essa equação realmente fosse do tipo elíptico. E essa condição é precisamente essa que está aí. O caso da superfície mínima, ela é automaticamente elíptica, por isso que essa condição não precisa, não aparece. Tá certo? Mas você precisa de alguma condição que garanta que a sua equação é elíptica, senão não acredito que se possa demonstrar um teorema desse tipo se a equação não for elíptica. Então é uma condição necessária, não é puramente técnica. É claro que ela provavelmente está um pouco exagerada. É possível que não precise que o HN seja diferente zero por toda parte. Basta que o HN seja diferente. Ela tem esses exemplos que mostram que não pode ser o HN igual a 0. Aí o teorema fica falso. Tem contra-exemplo. Mas o HN diferente de 0 podia ser só em certos pedaços. Digamos, uma conjectura que a gente imagina é que basta ter o HN diferente de 0 em subvariedades fora de uma subvariedade com a dimensão 2. Fora de subvariedade com a dimensão 2. É possível que isso vá ser demonstrado, não vai demorar muito a demonstrar. Tem um garoto aqui no INPA trabalhando nisso. Eu acho que eles já mandaram dizer, que já me disseram que acham que estão muito perto de resolver o problema. Uma outra coisa que eu quero mencionar sobre esse teorema, sobre essas hipersuperfícies com HR mais 1 igual a 0, é que elas são são essencialmente diferentes das superfícies mínimas no seguinte contexto. Primeiro, as equações delas não são automaticamente elípticas, isso já é uma diferença. Mas tem uma outra diferença muito mais grave, é que aquele problema variacional integral da área, a área só envolve a derivada primeira da função. Você tem uma função que representa a superfície e a área só envolve a derivada primeira. Quando você toma que a integral da curvatura média, que é o caso, digamos, da primeira dela, a curvatura escalar 0, grau 2, aí você vai botar dentro do integrando uma coisa que tem a derivada segunda. Então, problemas variacionais cujo integral envolve só a derivada primeira, são problemas que dão origem a equações quase lineares. Problemas variacionais que têm derivada segunda no seu integrando, as equações que aparecem são totalmente não lineares. Essas equações estão na infância. Entendeu? O estudo dela está praticamente começando. Então, isso cria uma dificuldade tremenda para a gente desenvolver isso. Em particular, você lembra daquelas coisas que o Platô falava, né? Vocês provem isso, provem aquilo, né? Uma das coisas que ele disse, prove, né? Foi que, dado um contorno, ele botava aquele contorno dentro do película de sabão, saía uma superfície, né? Matemática deve provar que isso sempre acontece, né? Ele fez essa pergunta para 1850, 60, isso foi provado em 1931, entendeu? Por dois matemáticos, Douglas e Hadot, que era verdade para a dimensão, pegar um círculo que tem sempre uma superfície mínima que está ali, né? Mas um problema pode ser posto em geral. Você pega uma subvariedade
de dimensão n menos 1 quer saber se tem uma subvariedade de dimensão n que tem, mínima que tem isso como contorno. Tá? Então, é verdade. É verdade e foi provado. Para fazer isso foi preciso criar uma técnica nova a partir de 1950, mais ou menos. Federer e Fleming introduziram a noção de correntes integrais, quer dizer, uma noção que hoje é chamada genericamente teoria geométrica da medida. A teoria geométrica da medida permite resolver esse problema de Platô, chamado problema de Platô, numa situação muito ampla. Bom, então a gente podia pôr um problema de Platô para essas HR mais 1 igual a zero. Só que toda a teoria da medida é feita para esses integrandos que só contém na sua integral derivadas primeiras. Na verdade, tem um livro inteiro de teoria da medida geométrica do Federer, chamada Bíblia do assunto, que ninguém leu, como toda a Bíblia, mas todo mundo cita, tá certo? Mas é útil, né? Então, está lá, eu procurei, eu estava desesperado para provar o teorema de Platão nesse caso. Ou se cria uma teoria da geométrica para isso, ou então não se prova o teorema de Platão nesse caso. Eu tenho a impressão que isso não está muito longe de ser resolvido. Mas eu não quero adiantar nada, porque acho que a coisa está em andamento. É possível que hajam as teorias que estejam sendo feitas, que daqui para o fim do ano haja alguma resposta para isso. Mas é um problema fundamental nessa área dos HR igual a zero, demonstrar o problema de Platô é um teorema fundamental que está no meio disso. Né? Bom, mas eu já estou começando a me afastar do meu caminho, e então eu quero só lembrar que esse teorema agora é de 2003, o primeiro teorema foi de 1973, e que realmente eu espero ter cumprido a promessa de passar uma visão por cima desses 30 anos de estabilidade. Eu acho que eu já falei demais. Tem alguma pergunta? Não. Obrigado de novo, Manfredo.